E essa hora eu quero convidar o presbítero Ebenezer, que estará ministrando a palavra do Senhor essa noite. Deus te abençoe, meu amado, em nome de Jesus. Amém, meu querido. Mais uma vez, graça e paz. Eu quero aproveitar o momento, antes de nós irmos para a palavra, e reforçar essa questão da fidelidade da igreja, como o Renato mesmo disse, dessa parceria, desse voto para com a igreja, principalmente em relação às igrejas de Bernardes, às igrejas de Dracena, a nossa também. Mas esse tempo que nós estamos vivendo, esse tempo de novidades, digamos assim, onde nós estávamos aqui entre quatro paredes e do dia para a noite, da noite para o dia, nós passamos para além das paredes, além das fronteiras, né? Chegamos e estamos em alguns outros países, alguns irmãos que nos acompanham. Então nós reforçamos aos irmãos que continue sim, como o Renato disse, é bíblico, continue com o seu voto com o Senhor de sustentar a sua casa financeiramente. A igreja do Senhor, ela precisa se manter. E nós sabemos que Deus, Ele sustenta, Deus provê, Deus cuida. Isso nós sabemos, isso daí nós temos na nossa própria vida, na nossa própria casa. Mas é preciso que você entenda que o seu voto de manter a casa do Senhor é muito importante. Porque os investimentos que nós fazemos, quase todas as semanas, são de surpresas. Como você tem surpresa na sua casa, como você tem surpresa na sua vida, assim também é a casa do Senhor. Temos surpresas. E o bom de tudo isso, e o bom dessas surpresas é que aqui no Vale do Sol, nós estamos em manutenção, mas nós estamos em uma manutenção de ampliação. Esse tempo de stand-by, esse tempo de fique em casa adorando o Senhor, você, quando tudo isso acabar, tudo isso vai passar em nome de Jesus, e o salão de lá de baixo está quase pronto. Está pronto para receber uma festança, não, Dija? Nós vamos fazer festança lá embaixo em nome de Jesus. Você que não está vindo na casa do Senhor, você que não está vindo aqui para o Vale do Sol, saiba de coração, mas com muita alegria, lá embaixo, no salão de baixo, está ficando top, está ficando top. Igreja de Dracena, que estamos aí com o nosso plano de construção, novo templo em nome de Jesus, é um sonho que está saindo do papel, Deus já assinou, e a igreja de Dracena, em nome do Senhor Jesus e com a força de Jesus, está se fazendo se tornar realidade. E nós temos Bernardes, com sonhos também, e nós vamos tirar em nome de Jesus o sonho do papel. Amém? As três igrejas, Dracena, Bernardes e Prudente, aqui do Vale do Sol, estão crescendo para a honra e glória do Senhor. O propósito é dele. Vamos abraçar e vamos continuar fazendo isso, porque o Senhor, Ele já foi à frente, abrindo caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, e a gente está indo em nome de Jesus. Então continue, irmão, continue mesmo com a sua fidelidade, continue abraçando as ideias, sabe? Os conselhos, eles estão prontos a fazer o melhor para a igreja. Os conselhos estão prontos a fazer o melhor para as igrejas. Mas nós entendemos que a igreja, ou seja, você também precisa fazer parte desse melhor, fazer parte desse propósito, desse sonho. Trabalho nós temos, a seara é mega gigante, mas nós precisamos de coletores, aqueles que coloquem a mão no arado, aqueles que pegam a carriola, a enxadinha, entendeu? Mesmo que seja por intercessão, é um trabalho, mas quando você participa do trabalho, eu garanto para você que é bem mais satisfatório, tá ok? Então, esse é o primeiro recadinho, e o segundo recadinho é importantíssimo também. Você que nos acompanha agora, aí aonde você está, talvez você não esteja inscrito
nem no nosso YouTube, nem no nosso Instagram, nem no nosso Facebook. Isso também é muito importante. Eu sei, tá? Eu também sou daqueles que assiste vídeo no YouTube direto. Eu sei que quando você curte alguma coisa no YouTube, no Facebook, no Instagram, aparece uma enxurrada de coisa igual, parecida. Eu sei que quando você curte, acontece isso. Mas, olhe para o lado espiritual. Se você curtir os nossos canais no YouTube, Facebook e no Instagram, além de vir algum culto que talvez você tenha perdido, além de aparecer algum culto que você tenha perdido, você vai receber também os outros cultos das nossas irmãs, Dracena, Bernardes e até mesmo de uma outra denominação. Isso não é ruim, isso é bom, porque isso edifica você. Porque quando você vai no restaurante, você não quer comer arroz e feijão, porque arroz e feijão você come na sua casa. Você quer caviar, você quer camarão, você quer qualquer outra coisa que não seja arroz e feijão. Então pense por esse lado. Facebook, Instagram, YouTube é o dia a dia da sua casa. Mas quando você curtir lá, se inscrever nesses 3 canais, você vai se alimentar com um cardápio ainda maior. Eu não digo melhor, tá? Mas maior, tá bom? Mas vai lá, participa, tá? Curte lá, compartilha, se inscreva nos canais. Como eu disse em Bernardes, nós temos ferramentas no Instagram, no Facebook e no YouTube que nós não conseguimos liberar ainda pela quantidade de pessoas que seguem esses canais. Temos bastantes, conseguimos fazer transmissões? Conseguimos, mas existem algumas ferramentas especiais, algumas coisas especiais que possibilitam que nós podemos ir mais além. E para esse ir além, a gente precisa da participação de vocês, ok? Abra sua Bíblia então, no livro de 1 João, capítulo 5. É só você ir lá em Apocalipse e voltar algumas folhas para trás. Vai lá em Apocalipse e volta algumas folhas. 1 João, capítulo 5. 1 João, capítulo 5, versículos 4, 5 e 6. Diz assim: o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo. Não somente por água, mas por água e sangue. E o Espírito é quem dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Feche os seus olhos. Pai, ainda na Tua presença, Senhor, eu quero pedir ao Senhor que o Senhor use a minha vida, Pai, ao ministrar ao coração dos Teus filhos, aqueles, ó Pai amado, que nos assistem, que nos ouvem nesse momento. Independente do dia que for, Pai, usa a minha vida a ministrar sobre eles, da mesma forma que o Senhor falou ao meu coração, da mesma forma que o Senhor tem me usado, em nome de Jesus, Pai, entra no coração, na vida, na alma, nos ouvidos e na mente de cada um dos nossos irmãos. Senhor, seja o Teu Espírito, Pai amado, flamejante sobre eles. Pai, que o foco dos nossos irmãos nesse momento seja em ouvir a Tua palavra e não a minha voz, Pai, mas seja a Tua palavra, que se cumpra o Teu querer e a Tua vontade sobre eles, Deus. Somente o Senhor sabe, ó Pai amado, daquilo que eles estão necessitando. Por isso, Senhor, supra, sustenta, traz provisão sobre eles em nome de Jesus. Eu creio, Senhor, que a Tua palavra ela não volta vazia. Por isso, Pai amado, faz morada na mente e no coração dos Teus filhos. Pai, que nada nem ninguém venha atrapalhar os Teus filhos a ouvir a Tua voz, Pai. Que as setas flamejantes, ó Pai amado, os dados do inimigo, as ciladas do inimigo nesse momento sejam repreendidas, ó Deus. E a atenção do Teu Filho, aquele na qual o Senhor está falando e vai falar nesse momento, Pai, seja, Pai amado, voltada ao Senhor. Em nome de Jesus,
Inclina, Senhor, os teus ouvidos, olha para cada um, estende a tua mão sobre um, Pai. E, Pai, repreenda todo mal em nome de Jesus. Nós damos licença ao Espírito Santo para agir sobre as nossas vidas, hoje, amanhã e sempre, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Igreja, eu ministrei lá em Bernardes domingo e falei a respeito daquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. Alguns sermões a respeito de nós sermos mais do que vencedores. E hoje é o nosso culto de oração. Em algumas denominações, no caso, na nossa igreja, em outros locais, eles têm o culto da esperança. O nome não importa. O que importa é que hoje o Senhor, Ele tem uma palavra para você. E dentro daquilo que o Senhor tem me dito, a respeito de nós sermos mais do que vencedores, Ele tem para dizer para você que a sua vitória está enquanto, como e quando você crê no nome do Senhor Jesus. A sua esperança, como eu fiz a abertura aqui, está no Senhor. As músicas que nós cantamos aqui a respeito de esperança estão no Senhor. E é essa esperança no Senhor que te permite, me permite e nos permite sermos mais do que vencedores. Então hoje eu quero falar sobre isso, sobre a vitória na fé. A vitória na fé que você tem em Cristo Jesus. E através desse texto aqui, nós já vimos que existe uma trindade santa e poderosa sobre as nossas vidas. Nós começamos o versículo 4 falando a respeito de Deus. Nós temos o versículo 5 falando a respeito de Jesus, Filho de Deus. E nós temos o versículo 6 falando a respeito do Espírito da verdade, que é o Espírito Santo. Olha que maravilha. João está dizendo a respeito do quê? De que existe uma luta nas nossas vidas, existem tribulações, existem situações, mas essa trindade santa e poderosa, ela está presente em nós, sobre nós e por nós. E isso inclui você, quando eu falo nós. Amém? Então, quando João ele está dizendo, ei, existe uma situação acontecendo, existe algo que vai além das paredes, existe uma luta que está acontecendo por aí, e que envolve a nossa fé, envolve o quanto nós cremos em Jesus, o quanto nós temos Deus na nossa vida e o quanto nós estamos abertos para o Espírito Santo. E não é à toa e não é em vão que o capítulo 5, ele trata a respeito de obediência, de permanência e de vitória em Deus. E com João, nós vamos ver 3 situações, 3 ensinamentos que nós podemos trazer para a nossa vida e afirmarmos com categoria e toda certeza assim, olha, eu sou vencedor em nome de Jesus, debaixo da graça de Deus Pai, debaixo do amor de Deus Pai e na presença do Espírito Santo. Ainda pegando um gancho, lá em Bernardes eu ministrei que nós somos mais do que vencedores, através de 3 princípios. Propósito de Deus para as nossas vidas: não temer aquilo que o Senhor tem para nós. E terceiro, confiar nele. E a nossa vitória, firmada no ensinamento, na presença e no amor do Senhor, nos traz o seguinte: o primeiro ponto é que nós aprendemos que os nascidos de Deus, eles vencem o mundo pelo exercício da fé genuína. Como diz o versículo 4, o que é nascido de Deus, ele vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Fé, o exercício da fé genuína, o exercício da fé real.
Quantas vezes nós aprendemos, ouvimos, lemos, escutamos, presenciamos falar a respeito de fé? Não foram poucas. Viver já é uma fé. Nos dias de hoje, viver já é fé, é um exercício de fé. Mas quando a gente está falando aqui a respeito da nossa fé, de uma fé genuína, é uma fé onde nós podemos firmar, estar firmados no Senhor Jesus, em Deus Todo-Poderoso e no Espírito Santo. É uma fé onde você vai e confia dizendo: ei, o que vai ser de mim amanhã? O que vai ser de mim depois de amanhã? O que será de mim? O que eu vou fazer amanhã? Só que é o que eu vou fazer amanhã na presença com Deus, debaixo da vontade de Deus. Porque uma vez que nós agimos com a fé, para nós é propósito, é meta, é objetivo, é alvo. Agora, fé, a certeza daquilo que a gente não vê, mas a gente espera que aconteça, uma fé genuína. Quantas vezes você conseguiu exercer a sua fé genuína, a sua fé real? Eu não vou dizer em 2020 e também não vou dizer agora, porque nós já estamos em 12 dias do ano de 2021. 11 já ficaram para trás. Mas quantas vezes você conseguiu exercer essa fé? Um exemplo de uma fé genuína, o exemplo de uma fé real, daquilo que você espera que aconteça, debaixo da autoridade e da vontade de Deus, é exemplo, vem com Josué lutar em Jericó, é uma música, e as muralhas ruirão. Olha só, qual que é a história? Josué, ele recebe uma ordenança de Deus, ele recebe uma visão de Deus para uma conquista de uma terra que é prometida. Só que para que aquilo aconteça, Josué ele precisa seguir do início ao fim os planos de Deus Todo-Poderoso. Foi o próprio Senhor quem traçou as metas de batalha. E para dar certo ele tinha que obedecer e permanecer ali, crer naquele plano. E Deus é explícito e claro para ele: vocês vão dar 7 voltas em torno da muralha, vocês vão tocar 7 vezes o chofar, as trombetas, mas a arca ela vai ter que estar ali. A arca ela tem um determinado lugar, ela tem uma determinada posição para que ela fique e que a presença do Senhor seja vista por todos. Olha que bacana! E fica a dica para você ler essa história depois. Deus, ele traçou todo o plano de batalha, todo o plano de vitória de Josué, ali naquele momento. Mas o fundamental era a presença da arca ali. Eles poderiam reunir 3 vezes mais pessoas, um batalhão, um quinquilhão de pessoas. Mas nada seria possível se a arca, se a presença de Deus não estivesse ali. E assim é conosco, é com você, é comigo, assim somos nós. Do que adianta nós seguirmos o plano de Deus, o plano perfeito, o melhor plano possível? E nós vimos aqui no último domingo, o Frois ministrando, e é algo que eu gosto, Jeremias, onde ele diz que os planos de Deus são melhores do que os nossos. A gente acha que o nosso é top, é perfeito, mas o de Deus é melhor. Então, do que adianta nós traçarmos os nossos planos, os nossos objetivos, as nossas metas, os nossos sonhos, se o fundamental, se a base de tudo, da crença, da fé, o Deus Todo-Poderoso não está nisso daí? Quantos planos, quantos objetivos, quantos sonhos não foram realizados porque Deus não estava nele?
Eu sei dos meus. Eu sei dos meus planos, eu sei dos meus sonhos. Aonde no deixa comigo o que eu faço, eu me dei mal. E eu sei que você também já se deu mal. Mas quantas foram as maravilhas, quantos foram os sonhos, os projetos, as conquistas, quando disse: Senhor, chega aí, Deus, vem, entra nos meus planos, toma o controle. Quantos na sua vida, quantos sonhos, quantos projetos não se cumpriram, quando Deus foi lá e assinou dizendo: obrigado, filho meu, por me deixar participar dos seus projetos. Obrigado, filho meu, por sonhar os meus sonhos. A Bíblia é um manual, é uma enciclopédia de erros e acertos. A palavra de Deus ela é tão perfeita que a gente consegue ver, a gente consegue descobrir aonde Deus estava e aonde Ele não estava, com quantos Deus estava e com quantos Deus não estava. Então, com Deus, quando Deus ele faz parte dos nossos projetos, quando Deus ele faz parte dos nossos sonhos, é certo, sem dúvida nenhuma, que tudo pode dar certo. É certo. E eu estou falando do Antigo Testamento. Se for falar do Novo Testamento, eu vou trazer sobre Nicodemos. Nicodemos, ele tem um determinado momento em que ele chega perto de Jesus e ele fala: Senhor, somente quem está com o Senhor é capaz de fazer tais coisas, tais maravilhas. E Jesus, ele diz assim: aquele que é nascido da carne é da carne, e aquele que é nascido do Espírito é do Espírito. Mais uma afirmação daquilo que João está dizendo: aquele que é nascido de Deus, ele vence por causa da fé. Nós, quando aceitamos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós nascemos de novo. Esse é o intuito da palavra. Por mais que leve um determinado tempo para que eu e você nós melhoremos a nossa fé, a nossa vida, o nosso ser, por mais que leve um tempo, é um tempo que é de Deus. É um tempo onde Ele trata cada um de nós, onde Ele trata as nossas vidas. Eu e você, nós somos carne. Eu e você, nós somos carne. Somos naturais. Assim como o Espírito é sobrenatural. E quando nós pecamos, nunca é o nosso espírito que o faz, mas é a nossa natureza carnal. Estamos falando do primeiro ponto, é de nascer de novo de Deus, nascidos de Deus, nascidos com fé. E quando pega esse pedaço aqui dizendo que aquele que nasce da carne é da carne, mas aquilo que nasce do Espírito é espiritual, uma vez que os teus planos são carnais, continuarão sendo carnais. Uma vez que os teus planos passam a ser de Deus, espirituais, eles serão espirituais com a presença de Deus. É isso que ele está dizendo. João está dizendo: ei, abra os teus olhos para Deus. Abra os teus olhos para a tua esperança. Abra os teus olhos para os teus sonhos, para os teus projetos. A fé não é crer apenas em evidências, pois o povo de Israel naquele tempo havia recebido provas seguidas de que poderia confiar na palavra e no poder de Deus.
O Senhor havia separado águas do Mar Vermelho, destruído exércitos, cuidado do seu povo em todo o tempo no deserto, derrotado grandes reis, colocado o pessoal para atravessar de um lado a outro de rios e mares. Ele levou o seu povo em segurança a uma terra prometida, uma terra aonde eles conquistaram em meio a lutas, em meio às trevas, em meio a complicações. Mas do que isso adiantou? A questão aqui é, eles estavam com Deus? Eu digo de coração que Deus estava com eles, mas muitos não estavam em Deus. Fé. Aonde você tem colocado a sua fé? Aonde você tem depositado a sua fé? E sem muitas delongas, passemos para o segundo ponto. Se nós estamos falando aqui que aquele que é nascido de Deus, ele vence o mundo, porque a sua vitória está na sua fé, nós temos então Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que nos salvou por meio da cruz, através do seu sangue derramado. E uma vez que nós o aceitamos como nosso Senhor e Salvador, e acredito eu, no seu nome, no seu poder, que você também esteja confiando nele em tudo e para tudo. E isso também é um passo de fé. Ora, se somente aqueles que confiam que Jesus é o Filho de Deus vencem, a pergunta é, novamente, como estão as suas lutas? Quantas você já venceu? Quantas você depositou aos pés de Jesus? Quantas vitórias você atribui ao Senhor na sua vida? Quantas conquistas você tem para colocar nos pés da cruz? Até onde Jesus ele está participando da sua vida? Até onde os teus planos incluem Jesus? Lembra do filme Em Seus Passos, o que faria Jesus? Do livro Em Seus Passos, o que faria Jesus? Eu não sei se você já leu, se você já assistiu. Tudo que a pessoa vai fazer, ela para, ela pensa: ei, o que faria Jesus se estivesse no meu lugar? Nós não somos assim. É difícil. É difícil, eu sei que é. Eu falo por mim também. Mas eu sei que eu e você, nós podemos ser mais do que vencedores em nome de Jesus. Não apenas pelo fato de nós entendermos que Deus é o Senhor de tudo, não apenas entendermos o fato de que nós viemos de Deus, mas também nós podemos ser mais do que vencedores, a partir do momento em que nós cremos em Jesus Cristo como nosso Senhor, nosso Salvador, aquele que nos resgatou, aquele que deu a sua vida por nós. E aí vai um exemplo de fé, um exemplo de confiança em Jesus agora. Lembra de Josué no agir de Deus? Agora um exemplo de fé no agir de Jesus, sem a pessoa conhecer Jesus, sem a pessoa estar perto de Jesus, mas por ouvir falar de Jesus. Lembra do centurião? Você lembra, consegue ir lá na passagem, lembra do centurião lá em Mateus? Aonde no meio do vulco-vulco, em meio à bagunça, em meio às pessoas querendo a bênção de Jesus, a presença de Jesus, ei Jesus, eu te conheço, eu te amo, eu te quero, eu te desejo, Jesus, eu preciso de você.
chega um centurião de cabeça baixa, dizendo: ei, eu preciso de uma palavra sua. Eu ouvi falar de você. Eu não sou digno de recebê-lo na minha casa, mas uma palavra que o Senhor disser, eu sei que ela pode mudar a vida do meu servo. Eu te pergunto, quanto tempo esse centurião seguiu a Jesus? Quanto tempo esse centurião estava ali, seguindo os passos de Jesus? Quantas pessoas esse centurião evangelizou? E historicamente nós sabemos que os centuriões não eram de brincadeira, que centuriões não eram de ficar de papinho, e que muitos desses centuriões mataram os discípulos de Jesus. Mas em meio a tantos, um que ouviu falar, um que sabia que procurando o Senhor, o Salvador, ele poderia chegar lá e falar assim: ei, eu preciso de uma bênção, eu preciso de uma palavra de cura. E foi o que ele fez. Olha a ousadia do centurião, mas também olha a força, a fé e a vontade do centurião. Porque ele desobedeceu ordens, e foi atrás daquele que estavam procurando. Ele venceu o próprio medo, porque ali ele poderia também ser perseguido. Ele teve coragem de chegar em meio a uma multidão que poderia muito bem descer o porrete nele ali. Mas ele chegou no mestre, ele chegou naquele que coordenava tudo, naquele que estava sobre tudo e sobre todos, e disse: Jesus, olha, eu preciso do Senhor na minha vida. E aquela atitude de fé, aquele passo daquele homem, serviu de exemplo para calar toda a multidão que estava ali. E Jesus usou a sua vida como referência. Esse é um homem de grande fé. Esse é o exemplo que vocês têm que seguir. E ele estava dizendo isso para nós, que conhecemos e andamos com ele. Você pode ser mais do que vencedor, você pode ser mais do que vencedora, nós podemos continuar sendo vencedores. Basta que nós depositemos a nossa fé na pessoa certa, no lugar certo, na hora certa. O terceiro ponto que João nos ensina através dessa palavra, para que nós possamos continuar sendo mais do que vencedores, é quando ele diz que o Espírito Santo, ou o Espírito da verdade, no versículo 7, ele é um agente de vitória na vida do crente fiel. Eu não gosto muito de usar a palavra crente, porque o próprio diabo é crente. O próprio diabo, ele crê. Quando você crê em alguma coisa, você é crente. Mas eu vou corrigir. Ele diz que o Espírito Santo, ou o Espírito da verdade, é o agente da vitória na vida do cristão, que tem Cristo, que segue a Cristo. É diferente. Sentiu o peso da palavra, né? Crente e cristão são coisas totalmente diferentes. Aonde você se encaixa?
Aonde você está no momento? Qual é a fase da tua vida? Vou fazer um trocadilho. Qual é o teu plano de atualização? Nós já passamos por 17. Qual que é o número do teu plano de atualização aí? O Espírito Santo, o agente da verdade, é o agente da vitória na vida do cristão. E aqui vai outro exemplo do Novo Testamento. Um que eu sou apaixonado, um que eu gosto, um que eu toda vez que falo, que eu vejo, que eu leio, que eu ouço, eu fico de cara, de boca aberta. Estevão. Talvez você nunca ouviu falar de Estevão. Mas Estevão era uma pessoa que foi designada apóstolo. Embora ele não tivesse andado com os apóstolos, ele foi nomeado pelos apóstolos. Os apóstolos procuraram ele porque ele era uma pessoa que expressava a fé em Deus, ele cria nos feitos de Jesus, ele estava com eles, e em todo o tempo ele pregava o evangelho da forma com que deveria ser pregada, com verdade, ousadia, fé. Estevão, procura essa pessoa na Bíblia. Estevão, quando ele é perseguido, pronto para ser morto, apedrejado, ele olha para o céu e ele vê os céus se abrindo e Deus Pai resplandecendo sobre ele, e Jesus à sua direita. Você quer alguma outra coisa mais legal? Estevão, ele é levado para o sinédrio. Estevão, ele é julgado. Julgado assim, o pessoal começa a questionar ele, falando da fé, aqueles desafios que a gente começa a lembrar da Bíblia, que era perseguido, e prova que Jesus é isso, e prova que Deus é aquilo, e prova que o Espírito Santo é aquilo, pois ele chega diante do sinédrio, diante dos sábios da lei e fala: ei, eu tenho um Pai, e eu também sei quem é Cristo Jesus e conheço o Espírito. E na hora que ele começa a falar, está lá na Bíblia, as pessoas do sinédrio olham para Estevão e vê que a sua face se transforma, e eles conseguem enxergar o Espírito através da vida de Estevão, ao ponto de dizer: esse homem fala pelo Espírito Santo do Senhor. Eu não estou dizendo aqui que eu e você teremos superpoderes, mas nós temos o nome de Jesus sobre a nossa vida, nós temos a presença de Deus Pai em nossa vida, por nossa vida, e temos o Espírito Santo que foi nos deixado para que dia a dia pudéssemos caminhar com Ele, nos fortalecer. Então você é mais do que vencedor. Você é mais do que vencedora. Basta que você deixe Deus assumir o controle da sua vida. Basta que você creia que Jesus, Ele pode fazer muitas outras coisas na sua vida. E principalmente, deixar que o Espírito Santo te conduza. Nós temos uma trindade: Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, em nós, por nós, sobre nós, através de nós. E nós não sabemos aproveitar isso. Talvez você não saiba aproveitar isso. E está passando o tempo. O tempo está passando. E talvez você esteja ficando para trás.
O mesmo João, no versículo 14 e 15, ele diz assim: esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo quanto que pedimos, sabemos que nós teremos aquilo que nós pedirmos. Se você sabe para quem você pede, se você sabe que você pode conquistar, então você sabe que você vai ter. Exerça o seu papel, exerça a sua fé, exerça a sua vitória, exerça o nome de Jesus sobre a sua vida. Não há, não houve e não haverá outro nome como esse. Tudo quanto pedirdes em meu nome, é Jesus falando, te será dado. Quando você se chegar a Deus e dizer: Pai, em nome de Jesus, eu preciso disso. Pai, em nome de Jesus, eu preciso daquilo. Você receberá. Pedir e dar-se-vos-á. E em todo o tempo, o Espírito Consolador, o guia, aquele que está dia a dia com você, te fortalecerá. E aí entra o papel do Espírito. Espírito Santo, me ajuda. Espírito Santo, aumenta a minha fé. Espírito Santo, revela o teu poder na minha vida. Espírito Santo, abre os meus olhos. Espírito Santo, me ensina a orar. Espírito Santo, eu preciso de você. E aí nós podemos cantar: quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. Porque uma vez que você experimenta o Espírito Santo, uma vez que você sabe do poder do Espírito Santo, olha, é todo dia. Vai na frente, Espírito Santo, assuma o controle. Feche os seus olhos. Eu quero orar com você. Se o primeiro sermão foi: nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, mais do que vencedores no nome do Senhor, na presença de Deus e através do Espírito Santo, hoje o mesmo Espírito, o mesmo Deus, o mesmo Senhor, Ele está dizendo para você: ei, nós estamos aqui e nós precisamos que você dê o passo de fé. Nós precisamos que você nos deixe agir na tua vida. O mesmo Espírito, Deus Pai Criador, o mesmo Abba, está dizendo para você: filho meu, eu estou aqui. O mesmo Senhor e Salvador Jesus, Ele está dizendo: ei, eu dei a vida por você. E o mesmo Espírito Santo, Ele está dizendo: opa, todos os dias eu tenho te visto e sei aquilo que você está precisando. Então exerça a sua fé. Eu não sei quantas pessoas estão pedindo oração nesse momento, mas nós vamos orar juntos em nome de Jesus, pelas nossas vidas, pelas nossas igrejas, pela nossa fé, pelo nosso espírito, para que não haja apatia espiritual, para que a nossa fé não morra, para que o amor do Senhor, Ele não passe de nós. Comece a orar ao Senhor. Comece a dizer a tua verdade para Ele. É só você e Ele agora. E diga: Deus, em nome de Jesus, eu te apresento a minha vida. Deus, em nome de Jesus, eu te apresento o meu problema. Deus, em nome de Jesus, eu te apresento a minha situação. Deus, em nome de Jesus, eu te apresento os meus sonhos. Deus, em nome de Jesus, eu te apresento a minha esperança. Pai, em nome de Jesus, nós entramos, ó Deus, na Tua presença, Abba.
Nós entramos diante do teu altar para render ao Senhor glória e honra, mas nós agora estamos pedindo ao Senhor que o Senhor venha sobre nós com o teu Espírito Santo e o poder de Cristo Jesus, no nome do Senhor Jesus. Nós colocamos diante do teu altar os nossos sonhos, os nossos projetos, as nossas metas, as nossas angústias. Nós colocamos diante do Senhor a nossa vida, Senhor, a nossa saúde, as nossas finanças. Deus, são tantas as situações que nós queremos colocar diante do Senhor, que palavras não cabem nas nossas bocas, mas o teu Espírito Santo, Ele conhece o nosso coração, o teu Espírito Santo sonda as nossas vidas. Por isso, Pai, em nome de Jesus, entra na nossa casa, entra nas nossas vidas, entra no nosso trabalho, entra, Pai amado, no nosso querer, na nossa vontade. Em nome do Senhor Jesus, nós sabemos, ó Deus amado, que o Senhor está pronto a guerrear por nós, assim como o Senhor fez com Josué e tantos outros. Nós sabemos que o Senhor está disposto a fazer milagres no nome de Jesus, assim como o Senhor fez com o centurião. Nós sabemos, Senhor amado, que o teu Espírito Santo, Ele está disposto a nos convencer e nos atrair para perto de ti, Pai, assim como o Senhor fez na cruz do Calvário, nos atraindo ao Senhor. Deus, nós colocamos as nossas saúdes, são tantas as vidas, Senhor, são tantos os sonhos, Pai, são tantos os medos, as tristezas, mas também são muitas as alegrias que nós temos em Ti, Senhor. Deus, nós queremos colocar cada uma das nossas vidas no Teu altar. Senhor amado, nós queremos colocar a vida daqueles que pedem oração nesse momento. Pai, nós temos pessoas em Bernardes, em Dracena, aqui em Prudente, mas temos pessoas em tantas outras cidades, ó Pai amado, clamando pela Tua presença, pelo Teu poder, pela Tua cura, pela Tua restauração, Pai. Deus, visita cada um com a Tua mão poderosa, visita cada um com o Teu Espírito Santo poderoso. Pai, encha cada um, Pai amado, com o Teu querer e a Tua vontade, que o Teu Espírito Santo visite cada um. Deus, nós queremos colocar as nossas vidas no Teu tempo. Em nome de Jesus, Pai, eu quero colocar diante do Teu altar a vida da Rose, da Beth, da Iraceli, do Valdir, do Vidal, do Pedro, da Laurita, da Dona Cilsa, Pai amado, a mãe do pastor Jackson, da Dayara, da Wanda, Manassés, Rubens, Milton, Nilton, Marino, Dona Silvana, Milena, de Janira, Meire, Douglas, Renato, Lívia, Neia, a Claudineia, a minha vida, a vida da Tua igreja, Senhor. Somente o Senhor sabe, ó Pai amado, o que os Teus filhos estão fazendo agora e aonde eles estão. Por isso, em nome do Senhor Jesus, alcança cada um, Pai amado, com o Teu poder e a Tua presença santa, Pai. Convença-os, ó Pai amado, de que Tu és Deus, que Tu és Senhor, que Tu és o Deus do impossível e que o Senhor pode todas as coisas. Em nome do Senhor Jesus, Pai, visita cada um, inclina os Teus ouvidos a cada um dos Teus lábios, dos lábios dos Teus filhos, Pai amado, aqueles, ó Deus amado, que não estão orando verbalmente, mas estão orando em espírito, Pai amado. Pai, alcança o coração, a mente, a vida de cada um em nome de Jesus. Traz cura, traz restauração, traz libertação, traz convencimento, ó Deus amado, do Teu poder e da Tua presença. Abre os olhos, os ouvidos, ó Pai, de cada um, e que em todo o tempo vejam o Senhor, vejam a Tua glória, o Teu poder, em nome do Senhor Jesus. E que a graça e a paz do nosso Senhor, a presença do Consolador Espírito Santo, o nome santo de Jesus, o sangue do Cordeiro, os sonhos, os desejos de Deus Pai, o Criador, seja sobre você, amado, seja sobre você, amada, hoje, amanhã e sempre, aonde você estiver, aqueles que aqui estão, o Senhor Deus seja sobre cada um, em nome de Jesus, hoje, amanhã e sempre. Vão em paz, Deus os abençoe, e que o Senhor, em todo o tempo, restabeleça
a sua confiança e a sua fé no nome dEle. Amém? Deus abençoe.